Boa Aí, noite, boa noite, boa noite. boa Bem-vindos e noite. bem-vindos ao último encontro do segundo FestCon do Rio Grande do Sul, financiada pela Lei Paulo Gustavo. Hoje temos convidados, um deles é o Isaac Santos, ator e diretor de teatro e secretário de Cultura de Guaíba. E também o César Camargo está aqui com a gente, um bonequeiro e um dos realizadores do FestCon. E também estamos com a Maia Valesco, intérprete de Libras, hoje aqui, nos ajudando. Obrigado, Maia. Tem mais um convidado, né? Palhaço, o John Wellington. Ele vai Temos mais um chegar convidado, daqui a pouco. mas ainda Daqui não a pouco chegou. está chegando, então. Posso apresentar ele quando ele chegar, talvez. Tá. Olha, já entrou aqui. Já entrou aí, ó. Então, Eu vou botar ele estamos agora. aqui com a gente também. John Wellington chegou aí. Ele que... Saudações! Saudações, John. Saudações. Saudações! Estão Ele que me é... ouvindo bem? Tudo bem. Sim, Sim, Já estamos ao vivo? sim. Estamos ao vivo Mentira! aqui. Sim, Verdade. estamos nas apresentações. Agora, E agora apresentando, então, já que Eduardo. chegou, João Wellington, palhaço, lambe-lambeiro, do Ponto de Cultura Lamparim, da cidade de Quixeramobim, Ceará. Quixeramobim. Quixeramobim, a cidade mais chique do Sertão Central. Vou começar pelo nome. Quixeramobim. É uma música de Chico Buarque. Isso. Ó. Meu amor, que será de mim? Quixeramobim, que será de mim? Ah, Meu essa eu não amor, conheço. Essa é de outro cantor. Né? Eu sei qual é a do Chico Buarque que você está falando, né? Mas me ver essa música agora me deu vontade de cantar aqui, porque eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Do famoso, Obrigado. chama Ramobim. Já quero visitá-la. E eu aqui sou Eduardo do Vale, eu sou palhaço de rua também, mas palhaço de sinaleira mesmo. Eu adoro uma sinaleira. E é isso, vamos então. Para o último encontro aqui, uma roda de conversa com esse pessoal aí que veio hoje. E eu queria, na verdade, começar a perguntar para o César, né, que é um dos realizadores do festival, sobre o festival e sobre como que ele nasceu e como é que foi realizado assim, o engajamento dos fazeres em arte, do boneco e das outras artes para tornar esse alcance assim possível, todo como foi. Gente, primeiramente, boa noite. É um prazer estar, né, encerrando esse FestCon com uma galera que participou com a gente ao longo desde a enchente, né? Porque o festival começou antes da enchente no Rio Grande do Sul. E aí o festival entrou para a enchente também, o festival também sofreu as consequências, e então esses fazeres eles estão inseridos dentro desse processo traumático que o Rio Grande do Sul passou lá no início, logo quando começamos. A gente estava até entregando um plano de trabalho, né? Então isso afetou bastante a gente e marcou muito, assim, e a gente acabou mobilizando ações para esse lado durante um bom tempo, né? Até conseguir estabilizar minimamente e fazer o trabalho acontecer, o festival acontecer cotidianamente, daí entrar no circuito habitual, né? E a gente está aqui também para encerrar, mas também para mostrar essa delicadeza que é a revista do FestCon. Saiu impresso essa alegria. Eu quero mandar para ti depois, John, quero mandar para o Isaac também, para vocês todos, depois manda o endereço, porque aqui está, acho que uma das grandes funções da revista, assim, gente, o Isaac também participou da primeira edição, né? Nós vamos ter que botar texto mais adiante na terceira, então, né? Porque a gente quer gerar saberes dentro dessa edição, né? Acho que é uma grande contribuição nossa, assim, pelo menos nem que seja para gerar para os historiadores do futuro, né? Quando olharem, depois todos nós entrarmos em extinção, e aí nós vamos fazer com que os historiadores olhem e digam assim, gente, não é que teve teatro fora do circuito tradicional do sistema das artes? Acho que essa é a grande contribuição, porque tem umas questões assim que nos cabe, e eu vou até passar para o John Wellington também, um questionamento também importante, porque
Eu não sei como é que é o teu trabalho até, John, mas assim, no caso que a gente vê aqui, no caso dos pontos de cultura, e tu está aqui também, além do teu espetáculo Teatro Lambi-Lambi, tu também está aqui porque tu é ponto de cultura, né? E da companhia Lamparim, né? Circo e Teatro do Ceará. A gente aqui, no caso, quando sai o sistema tradicional das artes, né, que seria, no caso, né, o sistema SESC, o sistema dos teatros edifício, né, aqui no caso nosso é o Teatro São Pedro, né, vários editais de cultura intelectuais, o mercado, até o mercado editorial, eu coloco, a indústria cultural, eu coloco dentro desse sistema tradicional das artes, que nos atravessa, né? Assim como o sistema financeiro, como disse a presidenta Dilma uma vez, que o sistema nos atravessa, a indústria cultural também, acho que até as noções estéticas nos atravessam, e a gente acaba se mobilizando dentro e fora, né? Mas nunca está dentro desse sistema objetivo, real, econômico, participando do sistema econômico da cultura, no sentido tradicional do termo, né? Tanto que os termos são diferentes, né? Lá eles falam economia criativa, a gente fala economia justa e solidária. A gente tem terminologias e gramáticas distintas, né? E aí eu já queria iniciar assim esse papo assim contigo, John, nesse sentido, né? Porque como é que é o teu ponto de cultura? Assim, como é que ele trabalha aí no Ceará nesse sentido? E dentro dessa pergunta, assim, ele está dentro da Ford, do sistema das artes, ele consegue entrar de alguma maneira no circuito tradicional do Ceará, por exemplo? Boa noite. Boa noite. Eu espero que todos estejam me ouvindo bem. É uma alegria imensa estar aqui hoje, né? Participando dessa edição do FestCon. Né? Fiquei muito feliz quando soube da minha participação, né? Que eu iria participar não só com o espetáculo, mas que, no caso, foi o meu primeiro espetáculo de Lambi-Lambi, né? Se torna mais especial ainda, e também por estar compartilhando um pouco dessa minha vivência, né? Não só como artista, mas também como representante do ponto de cultura aqui do Estado do Ceará. E, assim, não há muitas distinções, sabe? A realidade não é muito diferente daqui, sabe? As dificuldades são as mesmas, sabe? A gente consegue perceber esses parâmetros aqui também no Estado do Ceará. Né? E ainda mais nós que somos um grupo do interior do Ceará, entendeu? Então, a gente, mais do que nunca, sente bastante essas questões, né? Porque não só por ser um grupo do Ceará, mas também por ser um grupo que trabalha vertentes artísticas que até então são muito, digamos assim, subestimadas, entende? Pela a galera mais intelectual, entende? Que consome um produto, digamos assim, cultural mais puxado para um mercado mais elitista, digamos assim, sabe? Porque a nossa pegada é mais a palhaçaria, é o teatro de rua, é o teatro de boneco, é o lambi-lambi, é o teatro popular, entendeu? Então, a gente sempre está entrelaçado, né, nessas manifestações populares, entendeu? Então, muitas vezes a gente acaba sendo julgado como é o grupinho de palhacinho, como já aconteceu já algumas vezes. O grupinho lá de palhacinho. Chama o menino lá que faz os bonequinhos, tá entendendo? Tudo no diminutivo, sabe? Mas isso é comum vindo de um público que não compreende a magnitude, a importância social, econômica, educativa, lúdica, né? Que esse tipo de vertente artística pode proporcionar para o público em geral, entendeu? E assim, aqui no estado do Ceará, a gente está passando por uma fase bastante interessante, né? Aproveitar aqui o momento para explanar um pouco do que está acontecendo aqui no cenário, né? Tá sendo uma coisa muito bonita, muito linda, onde grupos do interior estão se reunindo, estão unindo forças, né, para reivindicar melhorias para a classe, né? Porque muitas das políticas públicas sociais atualmente estão sendo muito direcionadas para a capital, entende? E nós, enquanto grupos do interior, acabamos, de certa forma,
ficando meio que de fora, entendeu? De muitas políticas públicas que são implementadas aqui no estado do Ceará. Então, a partir dessa insatisfação, desse anseio também da gente querer ser ouvido, né, de certa forma, pelo poder público, né, pelas autoridades públicas, a gente está se unindo forças. São mais de 80 grupos do interior que estão juntos para reivindicar melhorias para a classe, né? Então, a gente está nessa batalha aí, né, para conseguir maior número de vagas em editais, maior visibilidade nos espaços públicos, principalmente grande parte dos equipamentos culturais que nós temos hoje no estado do Ceará se concentram na capital. Então, geralmente, a programação desses espaços são 100% capital, e muitas vezes a gente que é do interior acaba ficando com menos da metade dessas vagas. Então, a união não é para causar briga, né, de certa forma, com grupos do interior da capital, mas é para reivindicar o que é nosso de direito, né, um espaço democrático, né, um espaço justo, onde a gente possa mostrar um pouco do nosso trabalho, entendeu? E nós, enquanto ponto de cultura, estamos junto nesse movimento, né, que é o movimento artistas teatrais do interior do Ceará. Estamos aí nessa busca ativa para conseguir melhorias para nós, né? John, eu até falar 80 grupos é quase um levante. É sensacional, é uma articulação nunca vista aqui, né? Desculpa, Eduardo, eu vou te interromper nas perguntas, mas esse detalhe não pude deixar de perceber, né, Isaac? Assim como tu, como gestor público e como artista também, é realmente impressionante ter 80 grupos se mobilizaram do interior, né? É uma mobilização bem respeitável, né? Essa quantidade de grupos. Claro que a gente tem, né? O Nordeste é riquíssimo, né? Essa é uma parcela do tanto que deve ter de grupos, né? Que devem sentir as mesmas dificuldades que esses 80, né? E muitas vezes esses outros que não estão dentro desses 80 ainda nem conseguiram alcançar, né? De entender que eles também têm o mesmo problema desses 80 que já caiu a ficha, né? É louvável mesmo, assim, eu acho que um poder de articulação é importante. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem a questão das RFs, né? As regiões, e a separação, ela foi feita de uma maneira não tão justa em alguns aspectos, assim, também, que a gente tem alguns municípios com uma com um contexto cultural um pouco menos desenvolvido, tendo que disputar com capital, tendo que disputar com outras cidades polo, né? Isso acaba facilitando bastante, dá uma falsa impressão de democracia na distribuição das vagas, mas no final das contas ela continua sendo disparelha, né? Incrível. Eduardo? Total. E assim, desculpe. Não, vai, fala, John, fala. E uma das reivindicações maiores é a questão da divisão das vagas dos editais, né, que são lançados pelo Estado, que até então estava dividido 50% capital e 80% interior, certo? Só que dessa divisão entra como interior a região metropolitana. Então, já começa, de certa forma, já começa, assim, digamos assim, um pouco equivocada essa divisão, porque a região metropolitana fica ali nas proximidades da capital, entendeu? Então, já é considerado interior. E 80% interior. Isso já foi reduzido. Então, nós estamos passando por um retrocesso, entendeu? Se eu não me engano, agora está 50%. Certo? Então, a gente está nessa expectativa de que a gente possa conseguir esses 80%, ou quem sabe até mais, porque o território do interior hoje é muito maior do que o território da capital. E, como vocês já puderam ver, tem muitos grupos articulados, muitos grupos organizados aqui no interior, e tem muito mais ainda por esse interior aí afora, sabe? Precisando dessa oportunidade, precisando dessas vagas para poder, né, mostrar o seu trabalho, né, sair
da sua macro-região e poder expandir, né, e mostrar para o estado do Ceará e, quem sabe, para o Brasil, toda a sua potência cultural, né, que nós temos aqui no interior. Uma pergunta, vou aproveitar, agora vou perguntar, peraí, Eduardo, aproveitar a ideia. Pensando aqui, assim, com relação à política pública da cultura, né, a gente, e também para o John Wellington também vale, porque, Isaac, porque tu está do outro lado do balcão, né, tu continua sendo artista, a pessoa não deixa de ser artista para virar secretário, né, a pessoa a impressão que eu tenho é um artista que se tornou temporariamente estado secretário, né, mas o artista não sai, né. E está desse outro lado agora da política pública, como secretário municipal de Guaíba, assim, pelo menos olhando um pouco retrospectivamente, o país, assim, o Brasil, eu acho que uma das grandes revoluções, ou uma promessa de revolução, foi a chamada criação do CPF, que é o Conselho Municipal de Cultura, Plano Municipal de Cultura e Fundo Municipal de Cultura, ali no final dos anos 80, logo depois ali, com a redemocratização do país, nós temos esse processo assim de mobilização cultural que os artistas naquele período se mobilizaram para aquilo que a gente chama os direitos culturais, né? E aí, a partir dessa mobilização, do retorno das eleições municipais, estaduais, etc., que aí as cidades, por exemplo, que eu lembro aqui, Porto Alegre, foi uma das primeiras cidades a bancar isso, né, do Conselho Plano e Fundo, Belo Horizonte e São Paulo, até a Marilena Chauí, a filósofa, foi secretária de Cultura, e acho que foi a Luísa Erundina. Eu entendo que naquele período dos anos 90 a gente tem essa promessa de revolução dos direitos culturais, né? Eu vejo a política Cultura Viva como a segunda promessa de revolução. A quantidade de ponteiros no país, pelo trabalho de base comunitária, pela assinatura que tem da cidadania, né, ligado a esse trabalho também, e que, como eu disse, né, não está muito dialogando com o mercado da arte, ele não está no mercado, né? O Eduardo é palhaço de sinaleira, que a gente chama de farol, né? Não acho que será, não é sinaleira, acho que é farol, né? De trânsito, né? Ou seja, aí eu te pergunto assim, Isaac, como é que está as prefeituras, assim, estão fazendo uma avaliação política, né? As prefeituras ainda estão naqueles anos 90 lá, com essa dificuldade dos anos 90 de cumprir uma promessa, que os ministérios exigem até hoje isso, né? Essas exigências, né? Ela está lá nos anos 90, não entendeu muito a política do Cultura Viva, claro, no base assim, de Guaíba, mas tu também pode expandir se tu quiser essa análise, assim, como é que tu acha que está as prefeituras em geral, entendendo nesse sentido? É muito boa a tua pergunta, César. Eu quero agradecer primeiro aqui o convite para estar aqui com vocês nessa live, né? Eu sou fã do Festicom, né? Que a gente teve a oportunidade de participar das 2 edições até agora, enquanto artista, né? E também agora estando aqui desse lado do balcão, como tu falou, é impossível desprender, né? A alma do artista, né? A essência do que a gente realmente é, e o que a gente está ocupando no momento é transitório, né? Eu estou aqui para plantar um tijolinho na construção das políticas públicas, né? Que é algo ainda tão incipiente, que está tão no início, né? No nosso país, né? E vamos pegar o nosso estado aqui, que é onde a gente tem um pouco mais de vivência, né? Ainda está engateando bastante. Eu tenho a sorte, né? Eu estou nesse cargo aqui desde março, são 7 meses, e foi num momento muito interessante da cidade, onde o prefeito resolveu criar uma secretaria específica para a cultura, né? Fazendo um retrospecto rápido, né? Nos últimos 12 anos do município, 8 anos a Secretaria de Cultura foi dividida entre cultura, turismo e esporte, né, e outros 4 anos foi entre cultura e turismo, né, levando em conta que alguns municípios aqui do estado, né, ainda a cultura ocupa uma vaga de diretoria dentro da educação ou dentro de alguma outra pasta, né, às vezes é só uma mesinha num canto de uma sala com uma pessoa lá tentando fazer alguma coisa, né, se eu levar em conta que boa parte dos municípios ainda são assim, e que a outra grande parte, né, quando o município tem sorte, está dividindo ali o espaço com turismo, ou com esporte, ou com alguma outra coisa que o valha, né, aqui em Guaíba, né, nesses últimos 7 meses, a gente conseguiu, né, mudar um pouco o foco, porque o prefeito ele separou não só
a cultura do turismo, como vinha sendo antes no primeiro ciclo do mandato dele, do mandato anterior, né, como ele tirou das minhas mãos aqui também, e das mãos da secretaria, a grande parte daqueles eventos vultuosos que acabavam tomando muito tempo, bastante recurso, né, mas o principal recurso que tomava era o próprio tempo mesmo, que não deixava com que a gente tivesse brecha no meio de uma rotina grande de eventos, de produção de eventos de massa, né, tempo para pensar a cultura do dia a dia, de parar e dar uma olhada como que estão os projetos sociais, o que está precisando, né? Então, aqui, eu diria que eu estou no melhor dos cenários, porque eu consigo parar e botar a bola no chão e pensar. A maioria dos municípios está nessa situação de dividir pasta, né, com várias pastas dentro de uma só, né, e alguns ainda estão nos anos 90, que é uma diretoria dentro da educação, né, e não conseguem entender que a cultura, né, às vezes se junta com a educação para gerar uns filhos bem interessantes, mas que na boa parte das vezes a cultura serve para deseducar, né? A gente não está aqui para ser... Já existe a educação para educar, a cultura está aqui para contestar, muitas vezes, a própria educação, né? E quando a gente está preso dentro de outra pasta, a gente está subordinado aos interesses, né, daquele guarda-chuva. Quando a gente está dentro da educação, a cultura acaba tendo um viés mais pedagógico do que contestador, né? E quando a gente está junto com o turismo, cresce muito a questão do turismo cultural, mas as políticas públicas também ficam um pouco esquecidas, né? E nesse cenário em que eu me encontro aqui, onde a gente está com uma pasta da cultura que é só para cultura, né, os únicos eventos que continuaram comigo aqui, que eu fiz questão de manter, né, são os festivais, o de música e o de dança, o carnaval e a Feira do Livro, né? O restante, né, foi repartido com o desenvolvimento econômico, porque boa parte desses eventos acaba gerando renda e emprego, né, movimentando a economia criativa, e que vai muito além da cultura, né? A gente tem outros braços. Então, tentando agora ser mais objetivo na tua pergunta, César, depois de toda essa volta, a gente tem boa parte nos anos 90, a gente tem uma boa parte que entrou nos anos 2000 há pouco tempo, né? A gente já está indo para 2030 daqui a pouco, e que ainda tem medo, né, do conselho, tem medo não sabe fazer, muito menos honrar um plano de cultura, né, não tem fundo de cultura ainda, né, a maioria dos municípios ainda estão nessa fase intermediária de conseguir consolidar e entender melhor o seu CPF, né, e aí dentro disso o seu próprio sistema municipal de cultura. Aqui em Guaíba a gente já vem numa escalada de criação de leis que viram políticas públicas, mais do que programas de governo, né? A gente vem observando, e por sorte o prefeito daqui tem essa visão, né? A gente institucionou um sistema de identificação do artista guaibense, que é uma política pública, e a partir desse sistema deriva todo o resto, né? Que o meu trabalho aqui também é manter e tentar expandir para os outros municípios da região, né? Através desses consórcios, como a Grampal. Oi? É um cadastro que o artista faz, é isso? Isso, aqui a gente tem a carteirinha, depois eu posso pegar a minha e mostrar para vocês. Existe uma carteirinha do artista guaibense. Essa carteirinha, ela serve para a gente poder se inscrever nos editais do município, e também serve como uma espécie de clube do assinante, vamos dizer assim. Tu tem desconto numa série de estabelecimentos da cidade, né? E de alguma forma também contribui para o mapeamento artístico da cidade, né? Então, é uma cidade que está perto de outras, está bem organizada, já vinha organizada antes, e agora ela está com a faca e queijo na mão para fazer política pública, né? Mas daí tem mais coisas que a gente pode falar sobre isso no decorrer da live, aí não quero monopolizar, porque tem bastante coisa para falar. Claro, tranquilo. John, quer falar alguma coisa sobre a política pública, a relação do ponto de cultura? Como é que está essa questão do ponto de cultura na relação com a prefeitura, assim? Não só o teu, mas no caso geral da tua cidade em específico, assim, como é que se dá essa relação? Olha, eu confesso para ti que essa realidade para nós é bem recente, sabe? A gente foi contemplado há pouco tempo, foi reconhecido, né, como ponto de cultura pelo Estado do Ceará, bem recente, né? E agora a gente está passando por um processo que possivelmente a gente também vai ser reconhecido como ponto de cultura a nível municipal, certo? Porque isso é um dos
resultados da utilização de recursos da política pública Aldir Blanc, né? Porque como a Aldir Blanc se tornou uma lei, uma política pública permanente, né? Uma das alternativas que o poder público aqui da minha cidade encontrou para poder investir, né, esse recurso, né, de forma justa, além dos editais, né, que disponibilizam vagas para apresentações, shows culturais, enfim, eles também estão lançando editais que reconhecem não só grupos como pontos de cultura, mas também mestres da cultura, mestras da cultura, entendeu? Então, a gente está passando por esse processo, tudo leva a crer que também seremos reconhecidos como ponto de cultura municipal. Ainda não conseguimos a nível federal, mas estamos aí, né, trabalhando para que a gente possa conseguir esse reconhecimento também a nível federal, né? Mas, de certa forma, a gente já está integrado à Rede Cultura Viva, né? Nosso grupo já faz parte, então a gente tem acesso também a esses editais, né, da Rede Cultura Viva, mas eu confesso para ti que a gente ainda não conseguiu ser contemplado em nenhum, né? Estamos aí, né, tentando captar esses recursos, né, aproveitar essas oportunidades para poder expandir nossos trabalhos, né, no que diz respeito a questões de projetos sociais, né, porque aqui na nossa região tem bastante bairros populosos, né, bairros que necessitam de maior assistência social, e é a partir da arte que a gente encontra essa oportunidade de mudar a realidade, né, desses bairros, né, porque é muito jovem, muita criança ociosa, então a gente está buscando esse apoio, esses recursos para que a gente possa desenvolver, né, mais ativamente nossos trabalhos, não só com formações, mas com apresentações, focado nesses espaços, que, de certa forma, a gente já faz isso, né, a nível estadual. Recentemente, a gente conseguiu ser contemplado no edital aqui a nível estadual, que é um edital de incentivo às artes, e a gente foi contemplado no nosso projeto de circulação, onde a gente circulou por 4 distritos aqui de Quixeramobim, né? Quixeramobim é uma cidade que tem um território bastante amplo, né? E hoje a gente tem aproximadamente 13 distritos. Então, fora os povoados, as comunidades, né? Mas agora vou te perguntar, vou te interromper, Eduardo, John, vou te interrompendo, porque então, se Quixeramobim é bem grande, então a gente tem muito, por exemplo, ponteiro, lambe-lambeiro, muito palhaço, a quantidade também acaba sendo proporcional, é difícil dizer, né? Mas tem bastante. Olha, hoje nós estamos passando por um processo que estamos, de certa forma, deixando de ser uma cidade pequena e se tornando uma cidade de médio porte. Por quê? A Transnordestina vai passar aqui pela nossa cidade, que é um grande projeto, é um grande marco aqui, né, da nossa região, e tudo leva a crer que o Porto Seco, que é onde vai se concentrar boa parte das cargas que serão transportados pela Transnordestina, ficarão nesse Porto Seco. E esse Porto Seco ficará localizado aqui em Quixeramobim. Então, há muita expectativa, há muita de aumentar o fluxo, né, de pessoas, de trabalho, de emprego, de economia, enfim. Então, a cidade vem crescendo a cada dia mais. Até então, a última pesquisa constatava em média de 85 mil habitantes, certo? Mas eu acredito que hoje a gente já tenha subido esse número, sabe? Então, mas no sentido de grupos culturais, infelizmente, a gente ainda não tem uma gama, né, de grupos ativos no que diz respeito à parte teatral, certo? Hoje, nós temos 3 grupos organizados aqui na nossa cidade que trabalham ativamente, que são articulados, que são contemplados em editais, enfim, a gente vê que eles têm um trabalho assim focado, sabe, na captação de recursos através de editais, né, e de projetos, enfim. Mas eu confesso para ti que nessa área, infelizmente,
de lambe-lambe, só tem eu mesmo no momento. Solitário, né? Em Quixeramobim, a solidão do lambe-lambe, cara. Infelizmente, mas estou tentando mudar essa realidade, né? Já estou fechando parcerias aqui, né, com a prefeitura, com alguns equipamentos que nós temos. Hoje nós temos um equipamento aqui que é a Casa de Antônio Conselheiro. Para quem não sabe, Quixeramobim é a terra natal do grande líder revolucionário Antônio Conselheiro. Né? Quem não conhece, procura aí o livro Os Sertões de Euclides da Cunha, que vocês vão ficar por dentro de quem é essa figura histórica que, de certa forma, revolucionou o Brasil e deu o pontapé inicial para o movimento Sem Terra. E essa figura... Eu não sabia do Céu Sem Terra. Não sabia. Exato. Essa figura nasceu aqui em Quixeramobim. Então, pegaram a casa onde ele nasceu, se criou e transformaram em um museu. E nesse museu há muitas formações artísticas, há shows, apresentações. E eu estou tentando, né, levar essas formações, né, no Teatro de Lambe-Lambe para esses equipamentos, para tentar, né, incentivar e, quem sabe, surgir novos grupos, né, nessa área. Mas é como eu te falei, há uma certa resistência ainda, porque existe muito aquela questão do teatro elitizado, digamos assim, o teatro da Broadway, né? Uma galera que quer fazer teatro, mas é algo assim mais da Broadway. Mas quando a gente fala em palhaçaria, né? Quando a gente fala de teatro de lambe-lambe, bonecos, a galera ainda tem uma mente um pouco, digamos assim, uma mente limitada, né? Então a gente tem que fazer um trabalho de conscientização do próprio colega de trabalho. Eu não sei como é que é contigo, Isaac, também. O Eduardo também, vou perguntar até para o Eduardo isso, para vocês três, porque é engraçado que aqui, pelo menos, eu percebi uma onda de palhaçaria aqui em Porto Alegre, e a impressão que eu tenho é que essa palhaçaria tem muitos setores médios da sociedade, o pessoal, né, entraram, né, nessa onda, assim. Até eu entrei para ver como é que era, mas já saí porque eu vi que não era, né, eu queria ver se agregava com o teatro de bonecos que a gente faz, né. E a gente tem um pensamento aqui que o glamour, né, esse sentimento que muitos artistas têm, né, essa Broadway que tu fala, parece que é um afeto bem característico da indústria cultural, assim, parece. Tem muito forte isso para mim, assim. Parece um afeto muito cultural, assim, sabe, do glamour, assim, não sei. Claro que tem antes do capitalismo, né, mas talvez com o próprio termo, assim, acho que parece muito moderno, assim, muito contemporâneo, e talvez... E é gozado que tu está atravessando esse processo que, pelo menos para nós, a palhaçaria aqui em Porto Alegre, ele nem era restrito, mas ele era um patrimônio de família de circo, do circo de lona, né, das tradições do circo, e aí a impressão que eu tenho é que o palhaço teatralizou, que não é ruim, na minha opinião, não estou nem qualificando de bom ou ruim, mas parece que também ele parece que às vezes objetivamente a impressão que eu tenho que tem às vezes tem um viés assim desse atravessamento da indústria cultural assim e vai para o sistema das artes, né, do sistema tradicional das artes. Então eu não sei o que tu acha. E também, como você falou, muitas vezes a gente é julgado pelos próprios colegas de trabalho, né? Tem muitos grupos aqui de teatro que, quando eu falo da possibilidade da gente fazer uma troca, uma oficina de palhaçaria, por exemplo, uma oficina de lambe-lambe, a galera não quer, sabe? Já olha assim meio torto, teatro lambe-lambe, teatro na caixa, palhaço... Sabe? Menos sem glamour é o lambe-lambe, se for pensar, se a pessoa quer um público, né, de 100 mil pessoas assistindo. Eduardo, tu é palhaço de sinaleiro, né? Sim. E aqui em Matinhos aqui em Matinhos faz 2 anos só, 3, que tem uma casa de cultura, que tem a Secretaria de Cultura, que nem o Isaac falou, é junto com o esporte e o turismo, né? E como aqui é Matinhos, é litoral do Paraná, ele só tem, assim, algum evento no verão, né? E é aquele lance, né? Quase todo o dinheiro investido no sertanejo, no show na praia, porque eles criam um palco. E aí aqui é cheio também, é mais... Eu acho que eu sou o único palhaço de Matinhos, não sei. Deve ter um outro por aí perdido. Mas, assim, os meus amigos palhaços que eu conheço que são do Paranaguá, cidade do lado e tal. E aqui não tem muito. E eu vejo que aqui o investimento da cultura é mais no cinema, assim, no audiovisual,
nesses shows e na música. Só que daí aqui tem muito artista de música, porque tem vários barzinhos que ficam tocando, e é difícil acesso para eles no verão também, para tocar nos palcos. A última vez que eles fizeram para os artistas aqui aparecer no palco no verão foi o último dia. Tipo, no último dia vai vir todos da cidade. E até lá vai ser só artista. Daí choveu ainda, não foi ninguém, sabe? Tipo, então, parece que rola um pouco desse... Aqui em Matinhos, né, que é uma cidade que só funciona a cultura no verão. Não sei porquê, não tem muito, assim, acesso em julho e durante o ano, mas ele tem essa dificuldade, eu acho, de tu tentar começar uma cultura nova ali, né? De ir para a praça ali e dizer, ó, tem palhaço na cidade, tem grupo aqui tem uma faculdade, né? Então tem um grupo de teatro, eles se apresentam, mas é praticamente para a faculdade. É difícil, pouca gente cola de fora e tal. Mas quando eu ia ter uma feira e eu queria me apresentar na feira, eu tinha que me registrar. Eu não sei, eu ia ter que pagar uma porcentagem do que eu ganhasse para feira, entendeu? Sendo que, pô, tô me apresentando na rua, tá na lei ali que eu posso me apresentar na rua, né? Arte de rua e tal. Então, eu acho que aqui rola muito isso, essa dificuldade das pessoas aceitarem, assim, a arte alternativa, sabe? Então, acaba... Agora, eu queria direcionar a pergunta para o Isaac, porque agora eu captei uma coisa importante para um gestor público, né, Isaac? Que é o seguinte, está me escutando bem? Que é o seguinte, porque o gestor público, no caso o secretário, né, ele lida com diversos, além de lidar com diversos humores, né, lida também com diversas pessoas que têm visões distintas de cultura e às vezes muito em oposição, né? E também tem vivências de artistas, por exemplo, o caso aqui dos dois guris, né, o John e o Eduardo, é aquela arte que é a arte que nasce da terra, né? É a arte que nasce do asfalto, nasce do chão, é uma arte que ele não vai para esse lugar, né? E como é que o gestor público acaba olhando para esses artistas assim, no meio desses humores, no meio dessa disputa, porque o orçamento público é um campo de disputa política, né? Então, já tem um orçamento reduzido, geralmente é assim, né? E tem esse campo de disputa política. No caso dos pontos de cultura, nós temos a comitê e comissão, né? Nós temos a comissão municipal, existe, não sei como é que é em Guaíba, né? Se está formado, né, a comissão de pontos de cultura para fazer reunião contigo. Ou se tem um ponto de cultura que está dentro do Conselho Municipal de Cultura, né? Que tem aqui em Porto Alegre, nós temos uma cadeira do Conselho Municipal, que é a Ponto de Cultura, mas também tem a Comissão dos Pontos de Cultura Municipal. Então, e aqui nós estamos no estágio da luta para fazer valer a Lei Municipal dos Pontos de Cultura, a lei chamada Lei Cultura Viva de Porto Alegre. Ainda estamos em processo, até saímos agora semana passada de uma reunião, uma reunião nesse sentido na Comissão aqui de Educação, né? Mas eu te pergunto assim, como é que tu consegue lidar com esses estilos e como é que tu carrega o conceito de cultura viva, mas o conceito de cultura diversificada, né? Para poder atender esses diversos setores, né, da cultura. Principalmente, pelo menos aqui em Porto Alegre, nós temos, né, vários CTGs, né, que são sempre tradições gaúchas, né, John, para te inteirar, que são as tradições gaúchas, assim, que é um setor do tradicionalismo, né, da cultura, né? Vamos lá. Tem algumas coisas bem interessantes para a gente desdobrar, né, nisso tudo que tu falou, que o John e o Eduardo falaram também. A primeira coisa, enquanto gestor público, né, eu tenho que estar livre de qualquer preconceito. A primeira coisa é essa, né? Enquanto artista, eu posso ter alguns conceitos e preconceitos que, enquanto gestor público, eu preciso me esforçar para abandonar, né, até mesmo históricos de alguns grupos, coletivos que a gente conhece, passa a ter que olhar com outros olhos, né, com os olhos de quem tem que, né, ser democrático, né, e o mais acessível e plural possível. Né? Como é que eu tenho me guiado, tá, gente, nesses 7 meses aqui, mas já é um conceito que eu tenho há bastante tempo e que eu vinha, já enquanto fazedor de cultura do município, tentando abrir os olhos de quem estava na gestão. A gente tem uma vertente toda dos fazedores de cultura que brotam do chão, vamos dizer assim, né, brotam do asfalto, brotam da terra, brotam das mais diversas fontes,
né, que estão enquadrados dentro da cultura viva, que é algo separado, né, embora englobe tudo, é algo que é distinto de todo o resto, que a gente poderia enquadrar como algo comercial ou, né, ou de narcísica, assim, né? Quando a gente tira desse bolo os pontos de cultura, coloca eles no lugar específico e especial que eles têm que estar, né, de lugar de salvaguarda da cultura popular e de tantos outros saberes e fazeres, a gente, de alguma forma, já distensiona o ambiente, né? Porque a gente a gente tem que tratar pontos de cultura como que eles são e não querer que eles se enquadrem numa lógica mercadológica, né, que não é para isso que a cultura viva se presta. Para isso a gente tem a 13019, né? A cultura viva é 13018, né? São leis muito próximas, mas com espíritos bem distintos, né? E então, quando a gente separa os pontos de cultura e coloca eles no cercadinho especial deles, a gente sobra todo o resto dos artistas, né, que nem sempre são fazedores de cultura, são artistas. Nem todo artista é fazedor de cultura, muitos são replicadores de uma cultura de massa, né, se enquadram dentro de um nicho diferente do propósito mais transcendental da arte, né, e da cultura. Então, a gente tem basicamente 3 tipos dentro de uma cidade, a gente tem basicamente 3 tipos de artistas, né, se eu for pegar só os artistas. A gente tem um tipo que tem um número médio de pessoas que são os que estão começando, precisam de palco, precisam de luz, precisam de fotografia legal, precisam de reconhecimento público, da tal da consagração, né? A gente tem esse aqui, eu tenho que pensar políticas públicas para eles, talvez nem com tanto dinheiro, mas mais pensando na visibilidade, nesse empurrãozinho do início da carreira. Eu tenho um grupo que é o mais numeroso de todos, que é aquele grupo onde eu tenho muitas pessoas com talento, mas que elas têm outra profissão. É o médico, é o professor, qualquer outra coisa na vida, mas que sabe tocar violino, ou que é bom de declamar, ou que é bom de não sei o quê. Para isso, eu também tenho que garantir palco para ele, porque ele é uma semente que vai despertar interesse em outras pessoas em fazer a arte também. Mas ele não precisa de dinheiro para sobreviver, né? Ele já ganha dinheiro de outro lugar. E daí a gente tem uma outra parcela, que é a menorzinha de todas, que é onde nós todos que estamos aqui nessa live nos enquadramos, que são os profissionais, né? Que são aqueles que vivem exclusivamente disso, que fazem por amor, mas que se sustentam e sustentam uma cadeia toda a partir do seu trabalho. Para esse, eu tenho que dedicar a maior parte do meu orçamento, né? Seja através de eventos, seja através de capacitação, de formação de público, né? De ferramentas de inteligência de gestão. É para esses que a Secretaria tem que trabalhar, né? Ela não é a Secretaria de Cultura não tem que ser uma secretaria de artista, né? Mas ela é uma secretaria que cuida, de alguma forma, de asfaltar, ou de pelo menos deixar planinho o caminho que o artista vai percorrer, né? Daí, enquanto gestor público, eu tenho que me equilibrar entre essas coisas, né? Abrir espaço para quem está começando sem explorar, né? Faz de graça para mim aqui, para tu ganhar visibilidade, porque isso é a maior cachorrada que a gente vê nos últimos 1000 anos, né? Desde os gregos lá a gente viu fazer isso. Vem cá, Sófocles, mostra a tua peça aqui, depois a gente contrata a próxima, né? Então isso é uma sacanagem que o poder público acaba fazendo, é um jeito de se eximir da responsabilidade de criar um contexto cultural forte, né? E a gente precisa investir com que esses que estão começando agora, que por enquanto eles precisam só de palco e de luz, né? Que eles possam se profissionalizar para poder fazer a roda girar na frente quando a gente estiver cansado ou não puder mais fazer isso, né? Então, é uma engrenagem que anda junta, cada uma com as suas especificidades, onde uma coisa vai puxando a outra. O artista profissional inspira os virtuosos, que vão aprendendo logo atrás. Os virtuosos com capacidade de mostrar talento acabam, de alguma forma, contaminando quem está começando, seja ali o próprio filho, um sobrinho, um aluno, o filho do padrinho de não sei quem, que viu o cara tocar violino e se interessou, né? E aí, para lá no fim, esse gurizinho, né, essa criança que viu um cara tocando violino quando ele era pequeno, quando ele chegar na cidade, ele esteja carregando toda uma cadeia junto com ele, né? E é assim que a gente faz política pública. Passando e pensando nos pontos de cultura, e aí pensando nessa fatia que precisa do empurrãozinho, aqui em Guaíba, por exemplo, eu propus para os pontos de cultura que a gente vai trabalhar com eles nos editais da Aldir Blanc em 2 frentes. Na verdade, são 3 frentes, né? Uma de premiação, que é um dinheiro que se entrega para o ponto de cultura para ele fazer o que ele achar que bem entende fazer, né? Uma outra linha que é para investir em formação,
né, do contexto cultural, e uma terceira linha, o que eu estou dizendo, é que eu estou chamando como os pontos de cultura como plataforma de lançamento. A gente tem 5 pontos de cultura homologados no município, nos 3 níveis, federal, estadual e municipal. Tem alguns que estão no meio do caminho para ter as 3. Né? Então, a gente vai selecionar pelo menos 5 pontos de cultura que vão funcionar como plataforma de lançamento para esses talentos novos que a gente, enquanto poder público, não pode contratar por algumas questões burocráticas, questões de nota fiscal, de formalização com o CNPJ. Né? Então, o início da carreira é sempre mais difícil. Depois que o poder público te contrata uma vez, fica tudo mais fácil. Se tu atender às expectativas, vai estar sempre sendo chamado. Né? E aí vai entrar para aquele rol dos mesmos, né? São sempre os mesmos que são chamados, né? Mas é que geralmente os mesmos estão documentados. Até eu entender isso, eu fiquei reclamando, hoje em dia eu sou dos mesmos faz uns 10 anos, né? Porque eu aprendi o caminho certo, e o poder público tem que indicar qual é o caminho certo. Os pontos de cultura vão ser uma parte disso, porque vão dar esse pontapé inicial, esse empurrãozinho do cara conseguir ter 3 notas fiscais para apresentar para o poder público e conseguir ser contratado, seja por inexigibilidade de licitação ou em qualquer outro tipo de processo. Né? E o Conselho de Cultura entra nisso também. Né? Ele precisa ser um órgão, vamos chamar assim, né, responsável pela formação do contexto cultural também. Né? A gente vota agora na terça-feira que vem aqui a nova lei do Conselho Municipal de Cultura. Né? A gente eu ampliei, né, nessa nova minuta o número de cadeiras, incluiu os pontos de cultura e também as associações de bairro, né, porque elas são importantes, né, nessa construção, porque eles estão perto dos moradores, eles sabem quais são as fragilidades dos seus territórios, né, e junto com isso eu coloquei como obrigação dos conselheiros novos que assumirem, se autocapacitarem, mas daí é uma obrigação ativa ou passiva, porque o poder público vai ter que bancar essa capacitação, eles vão ter que achar disponibilidade na agenda para fazer, né, e ao mesmo tempo que se capacitarem os seus segmentos. O cara que representa as artes cênicas, ele vai lá aprender e vai repassar para o pessoal da palhaçaria, para o pessoal do teatro lambi-lambi, para o pessoal do teatro comercial, para o pessoal da performance, para todo mundo, ele vai passar o que ele aprender e vai ensinar o caminho das pedras para a pessoa sair do atoleiro. Né? Então, o conselho vai funcionar assim. Né? Também coloquei dentro dessa nova formação do conselho que a gente tenha canais transparentes, né, e frequentes de comunicação com a comunidade, porque daí tu força os conselheiros a entrarem numa discussão mais séria, em vez de ficar sentado lá com o secretário tomando chimarrão, tomando café, né, faz com que tenha que se aprofundar, porque vai ser cobrado pela sociedade. Né? Então, são pequenas construções que, às vezes, depende muito mais de articulação do que de grana. Né? A gente está entrando agora numa nova fase do município também, que é a incubadora de inovação sociocultural, né, que é uma forma do município pegar os projetos que têm potencial, mas que não têm organização, né, e transformar eles em algo que realmente seja viável. Né, um projeto que seja, talvez, sei lá, para confecção de figurinos teatrais, sei lá, estou dando um exemplo assim que é meio que da minha área também, né? Então, a gente pegar esse projeto que tem potencial, trazer ele para debaixo das asas da secretaria, fomentar com recurso e com conhecimento, para depois liberar para o mundo e poder voar. Né? Mas pegar os que são casca grossa mesmo, que tem potencial, mas que não tem ainda gestão. Né? Porque pegar o que está dando certo e só botar o carimbo da prefeitura é parasitismo. Né? A gente precisa pegar os que têm potencial e que estão perdidos, né, para transformar esse em exemplo, e depois esse mesmo, assim como a gente já faz aqui em Guaíba, o César conhece nosso trabalho, né, e o trabalho também enquanto artista e fazedor de cultura junto com o Ponto de Cultura Biguá, que é parceiro do meu coletivo, né, que a gente incuba muitos outros coletivos da cidade, traz para dentro, né, ajuda a entender a burocracia e os trâmites para fazer um projeto cultural, por exemplo, e depois solta para o mundo para disputar edital contra a gente mesmo, né, mas enriquece o contexto e faz o nível subir, né, e faz com que a gente mesmo tenha que evoluir. E tem uma coisa interessante, né, porque os atores sociais que se envolvem com o Estado e fazem um trabalho de envolvimento mesmo, de trabalho, até pega as empresas, né, indústria cultural, por exemplo, vamos falar de indústria cultural, por exemplo, que vai para o mundo e tal, a gente, por exemplo, eu percebo que essa transição de passagem de
cultura norte-americana para a cultura coreana. Eu tô nesse processo de transição, né? Antes a gente, né? E isso quem esteve presente para a cultura norte-americana quando o Walt Disney veio para o Brasil aqui, foi anos 40, não me lembro, foi parte de uma articulação política cultural mesmo, de busca de hegemonia. E aí quando tem esses estágios assim micro, né, da micro na cidade, se encaminhando para esses protagonismos assim, cara, tô falando essa questão macro, né? Ásia, que vem para cá, Coreia, seriados coreanos e tal. Mas César, desculpa te interromper. E essa percepção maior, ela vem só através do conhecimento, não tem outra forma da gente passar isso. A gente teve agora a primeira ação da incubadora, não foi nem incubadora em si, foi tentar colocar todo mundo dentro da mesma página de entendimento e vocabulário, né? A gente começou agora com uma ação que vão ser 8 encontros, que é o curso de formação em produção cultural, né? Que é para a gente fazer com que os fazedores de cultura da cidade, pelo menos, entendam mais ou menos o básico dos seus próprios direitos, para daí eles poderem reclamar com mais consistência, né? A gente trouxe a Mari Martinez, do MINC, né, para dar essa primeira palestra. E aí eu deixei os alunos com ela e fui embora, deixei eles ali com ela. Quando eu voltei, perguntei para ela assim, tá, e aí, a gente já conseguiu fazer o pessoal se indignar e fazer motim? Né, porque eles têm que entender que tem direito. Eu o primeiro secretário de cultura que coloca eles na frente dos direitos deles e diz, aprendam para me incomodar, né, aprendam para lá pedir, porque senão vocês vão ficar pedindo coisas que não tem nada a ver. Esse é um dos humores que estão dos personagens da cultura que tu vivencia. Olha só, Isaac, só para te falar, já estamos 10 para as 8, você que tinha que te encaminhar para tua outro trabalho, né? Secretário trabalha também final de semana, né? Tá tendo uma feira aqui, Olifeira. Tá, quiser te despedir, Isaac? Aí eu vou deixar com o coração apertado, eu vou dar tchau para vocês. Né, a gente está tendo aqui uma feira chamada Olifeira, é a 4ª edição, dos produtores de oliva aqui da região. Para quem não sabe, o Rio Grande do Sul é uma... Acho que caiu. O Isaac travou. Bom, então, se o Isaac estiver me ouvindo, guarda uma garrafinha de oliva para mim, tá? E vou guardar uma garrafinha para ti. Então, aí quando for mandar a revista, aproveita e manda uma garrafinha também para mim. Tá, mandamos, já te articula, Isaac. Vamos lá, te mexes, né? Vamos lá, vamos se mexer. Um beijo, obrigado, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Ótima discussão. Prazer conhecer os outros 2 companheiros que eu não conhecia ainda aí. Desculpa a nossa amiga intérprete se eu falo rápido demais, né? Mas eu vou tentar melhorar na próxima. Um beijo. Abraço, querido. Até mais. Boa noite. Valeu, gente. Gente, vamos ver aqui, vamos voltar agora. Vamos voltar para o Lambi, né? O Eduardo, queria fazer alguma pergunta antes disso? Temos algum questionário? Tu quer perguntar alguma coisa? Eu fiquei com dúvida quantos habitantes tem na tua cidade aí, João. Aqui em Quixeramobim, na última pesquisa que teve, estava em média de 85 mil habitantes. Mas eu acredito que hoje a gente já tenha batido os 90 mil, não sei. Eu entendi que era Lambi. Não, habitantes que eu queria ver. Aqui só tem 30 mil, né? Para ver assim, né, do público e coisa. E também queria saber do John, assim, como é que é. Tu primeiro começou com Lambi, tu primeiro começou com a palhaçaria, e como é que se tu botou um no outro, assim, um Lambi de palhaço? Rapaz, sabe que não? Sabe, eu ainda não fiz essa mistura, sabe, do palhaço, eu caracterizado, né, de palhaço com o Lambi. Eu fiz o concerto do palhaço gambiarra, mas eu me visto normal, não me caracterizo de palhaço nem nada do tipo, já para manter esse suspense, né, do espetáculo, para não entregar assim de cara do que se trata o espetáculo, para despertar aquele interesse, né, a curiosidade do público. Então, pensando nessa questão, eu achei melhor não me caracterizar, mas já estou pensando em uns projetos futuros aí, quem sabe misturar um pouco aí
do palhaço, com lambe-lambe, enfim, mas estou no processo aí ainda. E eu comecei, na verdade, com o teatro, sabe? Um teatro de palco italiano, sabe? Aquele teatrinho dentro da caixa, quadradinha, cênica, sabe? Com marcação, com textozinho para decorar, aquela coisa básica, né? De iniciante. E assim, eu confesso para ti que de início eu nem julgo, por isso que eu nem julgo a galera que, de certa forma, a galera da cena teatral, de cara, não ter tanto afinidade com a palhaçaria. Porque eu, de início, confesso para ti, que eu não gostava muito de palhaço, não. Vou ser bem franco para ti, entendeu? Mas era mais justamente por ignorância mesmo, sabe? E também por questão de consumir uma cultura muito polarizada, digamos assim, que chegava para mim e a partir daí eu tinha uma ideia totalmente diferente do que é ser um artista, né? Na época que eu comecei há 18 anos atrás, né, eu imaginava o quê? Vou ser um ator de televisão, né? Vou para o cinema, né? Então tinha toda aquela questão do glamour, digamos assim, né? Do reconhecimento, da celebridade, né? Se tornar uma celebridade, enfim. Mas com o tempo, né? Convivendo, participando de festivais, viajando, circulando, conhecendo muitos artistas, a gente vai percebendo que é muito maior do que isso, né? Então, eu tive a oportunidade de morar 4 anos em Minas Gerais e, na ocasião, eu fiz uma formação com o grupo Terceira Margem, que hoje não é mais Terceira Margem, é o Caravana Artesania, né? Quem está à frente é o Cristiano Pena e a sua esposa Júnia Bessa. Né? Um abração para eles dois, se eles estiverem assistindo. E eles que me despertaram esse interesse pela palhaçaria e, de certa forma, mudaram a minha expectativa, minha visão, né? Ampliar a minha visão do poder, né? Da palhaçaria, né? Não só no sentido artístico, mas também social, político, econômico, sabe? Então, a partir daí, dessa formação, eu comecei a investir mais na palhaçaria, a me aprofundar mais nas minhas pesquisas. E hoje o grupo Cilamparim se destaca mais por essa pesquisa, certo? Mas a gente também está buscando outras fontes, né? No Mas tu é teatro. só o único, da companhia, tu é o único lambe-lambeiro. Atualmente, sim. Né? Que estou fazendo todo esse trabalho de pesquisa, formação, né? Entendi. Justamente para levar para o grupo e também para além do grupo, né? Trazer mais formações para dentro aqui da região do Sertão Central, né? Porque aqui hoje no estado do Ceará tem muito, pelo menos os que eu conheço são pouquíssimos que trabalham com teatro de lambe-lambe, né? Mas aqui na região central, na região do Sertão Central só tem eu mesmo, que eu conheço só eu mesmo, que está atualmente trabalhando, participando de festivais, inclusive agora mês que vem eu vou estar no Rio de Janeiro, né? Participando do projeto Caixas Afetivas, né? Eu fui contemplado, sou o único cearense, né, que vou estar participando, então tem gente de vários cantos do país participando, que vão estar exibindo as suas caixas, que vão fazer uma homenagem à grande escritora do livro de contos Olhos d'Água, que é se eu não me engano, a Conceição Evaristo. Isso, né? É uma escritora mineira, né? E o projeto vem para fazer uma homenagem para ela, e a gente tinha que escolher um conto, né, da obra dela e transformaram, né, num teatro de lambe-lambe. Então, eu estou muito... Só para retomar uma coisa, assim, eu queria apresentar porque tu foi selecionado no concurso nacional na vaga do Ponte Cultura, e a gente está chegando a 1 hora também, não quero cansar as mãos da Mai. Pronto. E eu queria apresentar o que foi selecionado, né, para o Ponto de Cultura, pode ser?
que daí a gente À conversa mais um vontade. pouco. Arrocha, pode arrochar aí, arrocha o nome. Arrocha. Senhoras e senhores, respeitável público, vocês acabam de entrar no mundo mágico do circo. Vamos dar início a mais uma função do nosso grandioso espetáculo. Preparem os seus corações, pois a grande festa do circo vai começar! Aí, pessoal, me escutam? Sim. Me escutam bem? Tá. Gente, é uma questão curiosa, tá? Desse processo de seleção, John, que quando eu faço a apresentação de teatro de bonecos aqui, e principalmente até com colegas que botam no Mamulengo, que a gente tem aqui o nosso Mamulengo, assim, né, inspirado no Nordeste, né? Tem os mamulengueiros aqui também, e eles botam a vaca, tem uma vaquinha, e bota a vaca para peidar, né? E aí sai o talco, sai aquela fumacinha e tal. E é uma coisa que eu fico impressionado, porque é só a flatulência, é impressionante. A flatulência gera um riso. Eu fico pensando por que a flatulência gera riso popular, né? Algo que, né, é da natureza, né, do ser humano, mas por que se tornou riso? Por que é um elemento da comicidade do palhaço, que é um aspecto que não é só da palhaçaria, claro, como eu disse agora, é do mamulengueiro também isso, né? Eu não sei se é uma característica de todo o teatro mamulengo, né? O João Redondo também, mas é inusitado, né? Para dizer, né? Por que essa. Sabe me dizer por quê, de onde vem essa origem dessa ideia, assim? Aqui, no caso, é o Casimiro Coco, né? Teatro Casimiro Coco. E, assim, aqui também é bem comum, né? A gente ter esse momento, né? Essa parte que já é uma parte tradicional do repertório de teatro de Casimiro Coco, né? Que é o boizinho, né? Ou a vaca que solta o punzinho de talco e tal. E essa questão do riso, né? Porque é algo natural do ser humano, né? Quem não solta uma bufa, né? Então, a gente acaba se identificando e é algo muito íntimo nosso, né? E que, a partir dessa intimidade, né? Desse reconhecimento que a gente se identifica, acaba causando esse riso, né? Oh, pô, o palhaço tá peidando, cara. Eu também tive uma crise de pum como esse palhaço aí também. Enfim,
Aí a pessoa se identifica, olha, o fulano também peida do mesmo jeito que igual o palhaço, sei o que e tal. Então, a gente se reconhecer no outro, né, no boneco ali na cena, que acaba despertando esse riso. E também a quebra de expectativa, né? Você, no caso aí, o concerto do Palhaço Gambiarra. Você pensa que vai assistir um grande concerto com instrumentos clássicos, e no fim das contas é um palhaço peidando, falando da forma mais popular possível. Né? Então, tem essa quebra de expectativa. Você fica ali naquele estado de suspensão, vixe, eu vou assistir um concerto agora do palhaço. Ai, meu Deus, o que ele vai fazer? Será que ele vai mexer comigo? E, no fim das contas, é um palhaço fazendo um concerto de puns. Né? E é isso que acaba despertando o riso. É engraçado, né? Assim, eu acho que deve ter uma origem muito antiga, né? Dentre os artistas, né? A questão do... Tem várias, né? Tem outras também, mas a do Pum é uma característica muito peculiar, assim. Mas te agradecer o carinho, John. A gente já está fechando a 1h05 aqui. Agradecer a tua presença, teu carinho, né? E eu acho que tu também engrandeceu nossa segunda edição do festival, que é muito jovem, né? O festival está começando, mas de estar com a gente aqui é muito bom. Nós vamos te mandar a revista, sim, depois tem que mandar o endereço. Com o azeite de oliva vai depender do secretário, não de mim. Eu não sei, Eduardo, queria falar alguma coisa? Não, só lembrar que a revista e o vídeo vão estar no site, né? Amanhã já disponível para todo mundo. Gente, é verdade, é boa lembrança, Eduardo, porque a revista, né, que a gente tem aqui conta com os autores Andréia Dias Alencar, o André de Jesus, eu, Cristiane de Freitas, Elaine Regina Lopes dos Santos, Gislaine Regina Posetti, Jaqueline Ibsen da Silva Correia e Leandro Alves da Silva. Gente, tem uma diversidade incrível, assim, de saberes teatrais, que é o que a gente chama aqui nessa revista, que esses saberes, assim, passam por vários aspectos, assim, e agora como a gente está falando de teatro lambi-lambi, um aspecto que para mim é muito sensível, assim, acho que eu queria deixar registrado aqui, mesmo que demore um pouquinho mais de tempo, mas é que é um saber, o lambi-lambi, a gente sente o atravessamento da indústria cultural em todos os saberes, né? E no teatro lambi-lambi, a gente, pelo menos aqui do Varanda Cultural, a gente percebe também muita força do teatro comunitário como instrumento artístico e político também, porque se olhar o teatro lambi-lambi, que foi criado ali no final dos anos 80, anos 90, né, início dos anos 90, a gente pegava a maior parte da população do Nordeste, né, John, por exemplo, quase, em algumas regiões chegava no alfabetismo, chegava a quase 50% da população. Então, e uma das funções do teatro lambi-lambi, criado pelas mestras, né, pelas manhinhas, foi justamente desmistificar a cegonha, ou seja, o parto como uma vida, né, da humanidade, né, realizar o parto, né, tanto que o espetáculo fundante é o da Denise de Santos, que é o parto, né, é o espetáculo dela, que nós assistimos em Salvador, até tivemos esse privilégio de assistir. Aquilo ali tem um aspecto assim educacional, né, ele tem essa força de um teatro dos anos 90 e que tinha essa função de aprendizado, né? Então ele tem e anos 90 saindo da ditadura militar, né? Para ver o que a ditadura militar fez com a gente, com o brasileiro, o povo brasileiro, com relação a essa questão, né? Então ter essa força do teatro de lambi-lambi é muito importante para nós, e a gente tem esse valor do teatro de base comunitária, tendo lambi-lambi como referência. E então a gente agradece, finalizando o Festicom agora, encerrando essa última live de Saberes Teatrais com o lançamento da revista, né, Eduardo, que vai estar disponibilizado no site do Varanda. A gente vai botar depois uma publicação ali bem bacana assim, sobre o evento. As últimas palavras, John, Eduardo? Eu queria só agradecer, viu, gente, pela oportunidade. Estou muito feliz, né, de estar compartilhando um pouco, né, da minha vivência, da trajetória da Cielo Parim, né, e de ter compartilhado o meu primeiro espetáculo de lambi-lambi. Eu devo muito ao David, da Liga de Teatro de Lambi-lambi da Bahia, né, que foi graças à oficina que eu participei, né, inclusive foi no período da pandemia, né, eu tive a oportunidade de ter essa vivência com o David, e que mudou, né, a minha visão sobre o teatro de lambi-lambi
e de lá para cá eu venho, né, aprofundando cada vez mais a minha pesquisa. Então, eu devo muito ao David e também ao André, da CIA Pé na Estrada, né, que também é um outro grande mestre querido, que vem me auxiliando, né, que vem compartilhando saberes comigo. Então, eu sou muito grato a todos esses mestres e mestras, né, que vêm passando pela CIA Lamparim, contribuindo e deixando um pouco e levando um pouco de nós também, né? Então, sou muito grato também. E é isso, só gratidão, só agradecer. E quem quiser acompanhar nosso trabalho, né, acompanhar nossas redes sociais, @CIA Lamparim, né? A gente sempre está postando lá os nossos trabalhos, né, a nossa agenda, enfim. É isso, gente. Muito obrigado. E obrigado, Eduardo. Alguma coisa? Não, é isso, obrigado aí também por me chamarem aí para participar das lives do festival, e é isso, né? Lembrando que a arte salva, né? É verdade. Gente, eu vou finalizar, daí a gente já, né, só com o vídeo final do Festicom, dando uns 3 minutinhos, e finalizamos, então, agradecer a presença de todos, a LPG, a Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Secretaria de Estado da Cultura, vai estar disponibilizada a revista com acessibilidade, tá? Aí a gente vai colocar lá direitinho. Feito, pessoal, muito obrigado, um abraço a todos. Eu vou fazer o vídeo agora. Até mais.